Olá pessoal, tudo bem? Hoje com mais uma classe aqui da Escola Bíblica Dominical e hoje falando no capítulo 19 do livro de Atos. E é muito interessante, fica comigo porque eu vou também te esclarecer, se você tiver essa curiosidade, eu espero que sim, como era a cidade de Éfeso. Né? A gente ouve falar da cidade de Éfeso, aquilo que a gente lê na Bíblia, mas como era essa cidade? O que seria essa cidade nos dias de hoje? A quem ela poderia ser comparada? Tudo isso você vai saber aqui nessa classe, tá bom? Se você ainda não me segue aqui no canal Sandra Cavalheiro, aqui tem muita coisa boa para você. Escola Bíblica Dominical, temos trazido aqui a cada semana, né? A IBD. Então, olha, com certeza você vai gostar. Mas falando tudo isso aí, deixa a sua curtida que é muito importante. E agora vem comigo. Bem, gente, antes de começar, um versículo me chamou muito a atenção. E eu quero te mostrar aqui, olha, essa tesoura, tá? O que é que essa tesoura pode fazer? E poderia ser qualquer outro objeto e você já vai entender. Bem, essa tesoura, assim, ela não pode fazer nada, né? Mas quando eu coloco ela na minha mão e começo, né, a movê-la, eu posso fazer muita coisa com essa tesoura, não é verdade? Eu posso fazer manualidades, eu posso cortar o cabelo, eu posso fazer roupa, tudo eu posso fazer com essa tesoura. Mas, Sandro, o que é que tem a ver essa tesoura com o livro de Atos 19? O versículo que a gente vai ver tem a ver com essa tesoura é justamente quando Deus fazia coisas extraordinárias através, né, de Paulo nas mãos de Deus. E aí a gente vê o versículo que diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. E você vê isso no versículo 11. Então, gente, quando você se coloca nas mãos do Pai, quando você se coloca nas mãos de Deus, você pode ser uma bênção, né? A tesoura sozinha não serve para nada. Mas quando Deus, né, toca, e eu só não sou nada, mas quando o Senhor trabalha através de mim, Deus pode fazer maravilhas. Então não esquece disso, tá? E agora sim a gente vai seguir, porque a nossa leitura bíblica está em Atos 19, e é justamente quando Paulo, como a gente viu semana passada, ele sai de Corinto e ele chega na cidade de Éfeso. E aí, nessa cidade, isso, enquanto ele está na cidade de Éfeso, Apolo está em Corinto. Tá? E aí o que ocorre? Ele se encontra com alguns discípulos. Esses discípulos, e realmente são chamados discípulos porque nota-se que essas pessoas são seguidores, digamos assim, né, como a Bíblia fala, do caminho. E a gente vai ouvir essa expressão caminho, ou seja, caminho com letra maiúscula, tá? Que tem a ver com o caminho que seria Jesus Cristo, né? Seguidores de Cristo, aqueles que estão a favor, não são aqueles que dão as costas, mas aqueles que querem conhecer, que querem saber mais, aqueles que estão realmente interessados em conhecer. Paulo, ele conhece essas pessoas, mas ele sente que tem algo aí que ainda não está, né, conectando muito bem. Então ele faz a pergunta, né, se eles já foram batizados no Espírito Santo, ou que batismo eles foram batizados. E eles então respondem que foram batizados no batismo de João. Só que Paulo explica, olha, o batismo que vocês foram batizados não foi no Espírito Santo, até porque eles não sabiam nem que existia o Espírito Santo. Então, naquele momento, esses homens, que a Bíblia, não, no Atos 19, informa que são 12 homens, 12 varões. E eles então ficam interessados. Então Paulo diz, olha, vocês foram batizados com o batismo do arrependimento, que foi quando João estava explicando e falando daquele que viria. Esse que viria é Jesus Cristo. Mas se vocês já aceitaram a Jesus Cristo, né, se vocês já receberam Ele, vocês agora precisam ser batizados com esse Espírito Santo que Jesus enviou quando Ele foi. Foi uma promessa do Senhor Jesus. E então, nesse momento, Paulo impõe as mãos sobre eles, eles, né, são batizados ali no Espírito Santo e começam a falar em línguas, né, a profetizar, enfim. E basicamente é isso, né?
Paulo está ali, ele começa a, como sempre, né, o que a gente já tem visto, era uma prática, quando chegava numa cidade, o primeiro lugar que eles iam era na sinagoga, porque ali era o local onde a palavra era ensinada, a palavra era pregada, né, digamos assim. O próprio Senhor Jesus, ele diversas vezes a gente vê nos textos, ele fazendo essa, né, prédica, digamos assim, esse ensino, lendo rolos, pergaminhos do Antigo Testamento ali na sinagoga, inclusive quando ele era criança também se perdeu dos pais, né? Os pais vêm e encontram ele, Jesus menino, basicamente aí com seus 12 anos, discutindo com os doutores da lei, imagina, né? Então já era uma prática, era normal, as pessoas iam ali, Paulo era o que ele fazia. Só que aqui em Atos 19, como a gente, né, está vendo e vai ver também daqui para frente, o que ocorre é que ele passa ali poucos meses falando, disputando, né? Discutindo através, ensinando aquilo que ele conhecia da palavra do Senhor Jesus, mas não tem aquele, como é que eu posso dizer, aquela receptividade, né? Aquelas pessoas não recebem bem. É, ele basicamente passa ali 3 meses, mas não é bem aceita a palavra. Por quê? Porque aí ele, né, fala já a respeito do caminho, e é justamente quando alguns começam a falar mal, né, digamos, dos cristãos. Né? E Paulo ele não aceita, ele acha que não vai ser relevante, que não vai ser interessante ele continuar ali. Para quê? Está num ambiente em que ele quer falar, ele está ensinando, mas, sabe, estava havendo choque. Então, basicamente, a Bíblia diz que ele pegou os discípulos e saiu. E aí é quando ele começa a ensinar na escola, como aí diz em Atos, de um certo tirano. Tirano é o nome desse homem. Não está explícito na palavra de Deus, tá? Mas através de historiadores, como por exemplo Flávio José, que foi um judeu, historiador do primeiro século. Então, basicamente, e também dando a entender de outras passagens bíblicas o que era normal, que o horário em que Paulo, saindo, deixando a sinagoga, né, não vou ensinar na sinagoga, e sim, vou passar a ensinar nessa escola. Foi o lugar, foi o espaço que ele conseguiu, que Deus abriu. Então, ali sim, ele começou a ensinar a palavra. E basicamente o horário era de 11 até 4 da tarde. Ou seja, é aquele tempo onde o calor era intenso. Normalmente as pessoas elas se retiram, elas não têm essa facilidade de estar trabalhando, fazendo coisas. Normalmente estavam aí, mas aí no caso esse descanso era aprendendo a palavra de Deus, que alguns dizem que basicamente foi, digamos assim, um seminário, né, que Paulo estava ali ensinando. Inclusive, a gente vê nesse próprio texto, né, capítulo 19, que gente, toda a Ásia conheceu a respeito da palavra, da Bíblia, né, através do ensino de Paulo. Mas, vamos lá, né? Quem era, como era a realidade dessa cidade a qual Paulo chegou? Sempre que nós vimos até aqui, né, a gente veio a cidade de Atenas, a cidade de Corinto, havia muita idolatria, eram cidades poderosas, né, mas as pessoas elas não estavam tão receptivas assim para receber, né, a palavra do Senhor. Paulo teve muita dificuldade. Mas deixa eu ler aqui para você o texto áureo, que está lá em 19 e 20, que diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A verdade prática, onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder. O pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Que foi justamente o que nós vimos aqui nesse capítulo de Atos 19. Inclusive, gente, Paulo, ele ficou 2 anos ensinando na escola desse tal tirano. Quando Deus ele entra em cena através do Espírito Santo, e essa cidade de Éfeso, primeiro,
era uma mega cidade. Como eu falei para você, Éfeso era uma cidade com em torno de 250 mil pessoas. Era uma cidade que era muito importante. Tá? Aí estava o templo de Artemis. Artemis é a própria, digamos assim, conhecida como deusa Diana. Essa, esse templo dessa deusa era tipo era muito venerada, tá? E muito, como que eu poderia dizer, ali nessa cidade iam muitos peregrinos, muitos turistas, justamente para adorar a essa deusa nesse templo. Tanto que é justamente aí o que a gente vai ver a dificuldade de Paulo e a ousadia e a valentia para poder apresentar Jesus. Inclusive, é através dessa realidade quando se levanta aquele chamado Demétrio. Né? Por quê? Porque Demétrio era quem fazia aquelas lembrancinhas, aquelas estátuas da deusa. Era basicamente a economia dos Efésios era baseada na questão da adoração dessa deusa. Então, economicamente falando, era o poder aquisitivo dessa cidade. Embora, pense bem, que o templo de Artemis, da deusa Diana, também era um banco. Gente, você sabia disso? O templo ele funcionava também como um banco. E esse banco era onde alguns impérios, ou digamos assim, né, os impérios que haviam ali, se queria realmente guardar o seu dinheiro, se queria realmente investir, era no banco que era justamente o templo da deusa Diana. A cidade de Éfeso também era tipo assim, hoje, digamos, ela seria, se a gente for falar da questão do entretenimento, ainda falando, né, dos peregrinos, dos turistas, então ela seria, digamos, comparada a Orlando, tá? Ou mesmo Las Vegas, que eu também já falei para você, né, sobre isso na aula anterior. Né? Se você não viu essa aula, você pode ou me pedir aqui nos comentários ou simplesmente buscar, porque você vai encontrar essa aula. Tá? Muito interessante. Gente, só pedindo para você, se você chegou até aqui, olha, não esquece não, deixa sua curtida, porque o YouTube agora está muito exigente. E se você não curte, eles basicamente não entregam conteúdo. E é um conteúdo realmente bem estudado, bem, sabe? Pensando no melhor para abençoar a sua vida. Ok? Então, só isso que eu te peço. E compartilha também, tá bom? Bem, gente, então seria essas duas cidades, tá? Éfeso seria considerado mais na questão do entretenimento, Orlando ou Las Vegas. Éfeso também como uma cidade, uma mega cidade, uma cidade muito poderosa, seria basicamente naquele tempo considerada como a segunda ou a quarta maior do mundo. E na questão econômica, Éfeso seria considerada como, digamos, né, na questão econômica, como Londres, como Nova York ou Hong Kong. Então, quando a gente para pensar em Londres, Hong Kong, se você não sabe, também é uma grande cidade, né, na questão econômica, na questão desse movimento financeiro. Então, justamente Éfeso poderia ser comparado a essas cidades. Então, veja, né, falando assim no tom mais, né, onde Paulo se meteu, né, para você ver como Deus, como Deus estava realmente assim, eu posso falar, né, a gente pode agradecer, valorizar, reconhecer a grande misericórdia de Deus no meio, numa cidade de pessoas que não queriam saber nada de Deus, que estavam ali completamente cegas, adorando, buscando, idolatrando a essa deusa, né? Diana ou Artemis. Então era algo assim fora do comum. A cidade de Éfeso, ela dizem, né? Assim, pelos estudos, que era uma cidade assim que as ruas eram todas de mármore. Imagina, hein?
Que coisa mais linda que não era essa cidade, com essa multidão. E quais eram, quem era a população da cidade de Éfeso? Ali, na cidade de Éfeso, você ia ver judeus, gregos, romanos, persas, egípcios. Por quê? Porque a cidade de Éfeso, ela fazia parte, digamos assim, da atual Turquia. Exatamente. Então, ela basicamente era um porto onde ela tinha essa recepção dessas cidades, claro, né? É Ásia. Então, é justamente onde ela tem essa, como é que eu poderia dizer? Esse porto de Éfeso é onde tem esse tráfego, né? Onde também essa economia ela está sendo ali movimentada. Então é uma cidade realmente impressionante. Ainda duas curiosidades a respeito dessa cidade de Éfeso que a gente vê na Bíblia, mas não tem ideia, né, de como era essa cidade, para a gente poder imaginar, né, para a gente poder. Às vezes a gente pensa que é uma cidadezinha assim, do interior. Às vezes tem essa ideia, né? Porque já que é uma coisa assim do tempo, né? Há 2000 anos atrás, né? Que foi lá, logo no primeiro século. A gente pensa, né? Não deve ser uma coisa assim muito grandiosa. Gente, a gente está falando do Império Romano. Hum? A gente está falando da cidade de Éfeso, uma cidade poderosa. Ali estava também a biblioteca de Celso. Se você não sabe, essa biblioteca era considerada a terceira maior do planeta, com um acervo assim gigantesco. Então, imagina. E ali também, a segunda curiosidade que eu trago aqui também para você, é a questão do teatro que havia em Éfeso. Sinceramente, é algo assim, né, grandioso, algo assim que nos deixa perplexos. Ali estava um teatro com a capacidade de 25 mil pessoas. Eu realmente te digo que eu fiquei assim chocada. E aí, quando você tem esse entendimento, você para e pensa: uau, como que o apóstolo Paulo, se levantou, né, é, com tanta valentia, com tanta senso de responsabilidade para pregar o evangelho a pessoas que não queriam saber de nada, se já estavam ali naquela, né, idolatria, naquela adoração, já estava bem. Como adorar a Deus, a outro Deus, a quem é Jesus? Pois foi justamente o que Paulo, né, foi fazer ali. Então, a gente vê a ação do Espírito Santo no ministério do apóstolo Paulo. Se não fosse a atuação do Espírito Santo, não teria chegado onde chegou. Então, vamos lá. A princípio de tudo, o que a gente vê nesse primeiro ponto é, como que eu poderia dizer, a restauração da verdadeira doutrina, né? Porque quando ele chega e encontra aqueles homens ali, ele então vai explicar o que estava acontecendo, né? Basicamente, ele restaurou ali com aquela conversa, com aquela essa sensibilidade de que algo não estava bem. Aqui necessita realmente aqui um esclarecimento. Então Paulo fez isso. Um ensino perseverante dele diante daquela dificuldade de aceitação. Paulo seguiu, Paulo não desistiu, né? Saiu daí da sinagoga, mas Deus já mostrou novamente uma outra porta que foi a escola desse homem chamado Tirano. Exatamente como passou em Corinto, quando ele teve que, sabe, dar as costas para a sinagoga, porque eles não aceitavam o ensino da palavra, Deus logo, logo encontrou ali, pertinho da sinagoga, a casa daquele homem que abriu generosamente ali onde Paulo ensinou a palavra. E nessa escola de Tirano, a gente vê ainda dentro desse primeiro ponto, que foi baseado nessa dedicação de Paulo, porque ele estava abrindo mão do descanso dele, do ócio dele, né? Todos os dias ele estava naquela escola. Então, eram 6 dias na semana, ele ali ensinando, de 11 da manhã até as 4 da tarde. Então, gente, é algo incrível. E baseado nessa dedicação é que toda a Ásia veio a ter conhecimento do Evangelho.
Então, bênção, não é verdade? Então, vale a pena dedicar-se, vale a pena realmente fazer tudo com excelência para o Senhor. E Deus, com certeza, no momento certo, vai demonstrar os frutos. Amém? Na sinopse 1, a gente vê, no ministério de Paulo, o Espírito restaura a doutrina e fortalece o ensino fiel. O derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. Então, gente, o que nós vemos aqui nesse segundo ponto é justamente, né, manifestações extraordinárias do poder do Espírito. Esse derramamento do Espírito ali não foi somente através da fala. Né? O que a gente vê aqui no versículo 11 e 12 é que não foi através somente da fala, mas também de sinais extraordinários. Através da pregação de Paulo e através do poder que o Espírito Santo, através de Paulo, operava na vida daquelas pessoas. Então, é justamente, olha, promovia curas e libertações que autenticavam a mensagem que ele anunciava. A Bíblia diz aqui que até os objetos, né, lenços, aventais, que as pessoas levavam para casa, que as pessoas tocavam, elas simplesmente faziam com que pessoas fossem ou curadas ou fossem libertas de demônios. Agora, uma coisa, gente, muito importante é que normalmente o que a gente vê hoje, e muita atenção, porque hoje, naquele tempo, quando eles faziam né, pessoas eram curadas através desses objetos, não era Paulo que estava vendendo ou anunciando ou colocando poder nessas coisas. Não. Eram as pessoas que, de alguma maneira, pela fé deles, enfim, né, Deus ele permitiu, então essas pessoas, por sua fé, simplesmente eram curadas. Então, veja bem, antes da gente ainda pensar naquilo que não deve, a gente vê em algumas passagens bíblicas que isso ocorreu. Então, por exemplo, logo quando Paulo e Pedro eles anunciavam, diz a Bíblia, que até a sombra, se tinha uma pessoa doente, endemoniada, o que fosse, a sombra deles, para a gente ver o poder do Espírito Santo atuando através da vida desses homens. Eram pessoas consagradas, pessoas que levavam o evangelho a sério, que temiam a Deus. Gente, quando eu falo do temor de Deus, é algo que a gente não está vendo hoje. E eu digo para você, quando eu, por exemplo, né, estou ali ouvindo o Instagram, tem uma amiga minha que envia para mim algumas coisas que nós ficamos assim, sem palavras. Né, de pessoas falando, olha, eu cobro 100 mil reais para orar. Pessoas, empresários, entram em contato com o secretário, me pedindo oração. Gente, isso é uma aberração, isso é uma loucura, isso é uma tremenda, sabe, falta de temor. É uma pessoa que realmente não conhece a Deus, porque isso não existe. Nesse texto que a gente acaba de ver, não é isso que Paulo está fazendo. Então, veja, a sombra deles curava essas pessoas. A própria mulher com fluxo de sangue tocou na veste de Jesus, foi curada. Então, veja que diferença. Eles não estavam simplesmente vendendo, né? Fazendo marketing com essas coisas, como hoje a gente vê, né? Sabonete, ungido, a terra de Israel. Gente, foge desse tipo de obreiros, de homens que se dizem profetas, de igrejas que trabalham com isso. Isso é totalmente fora da vontade de Deus. Bem, aí a gente vê nesse confronto espiritual. Então, quando a palavra de Deus realmente é ensinada, vidas são transformadas. Aqui no livro de Atos, a gente vê, né? Inclusive eu comentei assim muito por alto, né? Que a questão da cidade de Éfeso, economicamente, eles tinham tanto essa reverência por essa deusa que tinham muitos que faziam, que viviam, o alimento deles era justamente fazendo essas estatuazinhas, lembrancinhas, tudo que tinha a ver com o templo de Artemis.
Então, o que acontece? Muitos feiticeiros, muitos ocultistas, e quando Paulo começa a confrontar com a palavra de Deus, o que ocorre é que essas pessoas são totalmente, 100% transformadas pelo impacto da palavra. A palavra verdadeira, a doutrina fiel do Evangelho. Aí sim, e a gente vê essa transformação. Por quê? Porque no texto diz que eles, com essa nova realidade, com esse novo conhecimento, estavam levando à bancarrota a economia da cidade, a ponto desse tal Demétrio, que digamos assim, fosse o responsável, fazer uma, sabe, uma balbúrdia, sabe, de realmente atacar o apóstolo Paulo, falando que eles estavam destruindo a crença dos efésios e da humanidade em tal Jesus Cristo, né? Que Paulo era o culpado. Ou seja, na verdade, ele também citou a questão de, olha, é com esse dinheiro que a gente come, que a gente vive. Por quê? Porque eles estavam percebendo que o evangelho tinha poder para transformar, para mudar completamente, que seria a tal da metanoia, transformação de mente, que Paulo ensina em Romanos. Né? A metanoia, essa palavra grega, é justamente, olha, mudar. Se você está indo para cá, você tem esse conhecimento da palavra que aqui está errado, você vai mudar de caminho. E era justamente o que estava acontecendo ali naquele momento. As pessoas estavam sendo confrontadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo, a ponto de trazerem aqueles livros de bruxaria, de feitiçaria, de ocultismo e queimarem em praça pública. Gente, e era um valor tão exorbitante, era muito dinheiro, mas eles não se preocupavam. E às vezes a gente, quando vai evangelizar, fala de Jesus, e às vezes tem pessoas que têm, né, seus, digamos, né, suas imagens. Às vezes muitos cristãos faz com que essas pessoas, elas, né, vão ali e ajudam a destruir. Mas às vezes aquela pessoa ainda não foi confrontada, ela não foi tocada. Às vezes é o crente que, sabe, com aquele ímpeto, quer fazer com que essa transformação venha de fora. Mas ela tem que vir de dentro. É o Espírito Santo que tem que falar, que tem que transformar. A pessoa tem que tomar a decisão. Se ela chegou a ser confrontada e reconhece, olha, o que eu estou fazendo está errado, eu vou ter que mudar, eu tenho que tomar uma resposta, eu tenho que tomar uma atitude. E foi o que realmente aconteceu aqui em Atos 19. Então, é interessante que aqui no ponto 3, né, a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. Então, o que a gente vê aqui com a ação do Espírito Santo é que isso gerou uma profundidade espiritual, né? A ponto de que essas pessoas realmente tivessem suas vidas transformadas. Havia esse desejo de santidade. Então, às vezes a gente, né, se pergunta, tantos cristãos, mas onde está a santidade? Onde está a mudança na sociedade? Porque o apóstolo Paulo, né, a Bíblia ensina, aquele que rouba, aquele que roubava, não roube mais, né, aquele que... Ele vai falando, aquilo que essa pessoa fazia de errado tem que mudar. Eu não vou, se eu fazia errado, eu não vou fazer mais. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu enganava no meu comércio, eu não vou enganar mais. Então, são várias atitudes que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, precisa mudar, precisa ser transformado. Se eu via coisas na internet, revista, enfim, que não está de acordo com a santidade que Deus exige de mim, eu não vou ver mais. Há que ter uma transformação. Se o Espírito Santo toca no coração, se ele entra, ninguém precisa forçar nada. O tipo de roupa que se veste, né, a maneira que se coloca, é o Espírito Santo quem vai dizer, olha, não pode, eu não posso seguir assim, isso tem que mudar. E você muda. Em Éfeso, o Espírito confirma o Evangelho e transforma a cidade. O nosso terceiro ponto, para a gente terminar, é a manifestação do poder de Deus entre os gentios. E o que ocorre é que a gente vê de uma maneira visível a transformação
tanto de vidas individuais como de uma comunidade, né, do coletivo. Houve uma mudança visível, onde realmente, por esse motivo, gerou uma certa confusão de pessoas que ainda não tinham aceitado a Jesus, que não o reconhecia e que não aceitava aquela mudança na vida daquelas pessoas. Porque tudo, gente, pela questão econômica, né? Porque era uma maneira de manipular as massas. É isso que a gente vê. E normalmente é isso que ocorre. Por quê? Porque falta uma certa sabedoria na vida de muitos cristãos. Ou de pessoas, não que sejam totalmente cristãs, mas que estão querendo, né? Estão querendo avançar, que estão querendo crescer, mas às vezes não tem aquele discernimento de saber que certos ensinos não são bíblicos. São coisas ensinadas pelas pessoas por suas próprias necessidades e interesses. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Está na palavra de Deus. O que a palavra de Deus ensina? Não se deixar manipular. Porque o que Deus quer para a sua vida, para a minha vida, é muito mais bonito, muito mais rico do que o que muitos profetas, pastores, que só se dizem, só têm um nome, mas não demonstram os frutos. Os frutos não têm nada a ver com o ensino da palavra. O que tem confundido muita gente tem sido vergonha, tanto na igreja como na sociedade. Então vamos abrir os olhos para vermos o que é que a palavra diz e o que o homem corrupto, com a roupa de ovelha, né? Mas é um lobo devorador, como disse Jesus, olha, muito cuidado, porque nos últimos dias, lobos devoradores, com roupa de ovelha, pastores mentirosos, iriam entrar no meio de vocês sem dó, sem pena, para matar, para destruir. Então, muita atenção, porque a gente tem visto isso muito ultimamente. E digo, hein, Jesus está voltando. Então, gente, vamos buscar a presença do Senhor, vamos santificar-nos. A própria palavra do Senhor diz isso. Santificai-vos. E quando nós nos santificarmos, Deus fará obras maravilhosas no nosso meio. Amém? Aqui também a gente aprende sobre alguns exemplos históricos de avivamentos, que nós estamos precisando de um no momento, não é verdade? Mas vamos ver aqui. Deus tem derramado o seu Espírito em momentos decisivos. Primeiro a gente viu em Atos 2, né, o derramamento do Espírito no Pentecostes. Mas também, nos dias atuais, no nosso tempo, olha, no país de Gales, no ano de 1904 a 1905, o avivamento do Espírito Santo produziu conversões e transformação social, que é algo importantíssimo. A sociedade tem que mudar. A gente não pode crescer como cristão, aí tem muito cristão, muita gente se convertendo, mas a sociedade seguindo igual, famílias destruídas cada vez mais, né? Notícias que realmente a gente, às vezes, né, dá até enjoo. Então, o que está acontecendo? Algo não está somando bem. O que eu sei é que 2 e 2 são 4, mas essa matemática não está somando. Porque se tem cristão, tem que haver santidade, tem que haver transformação, tem que haver arrependimento. Então, bem, a gente tem também aqui, olha, o avivamento da Rua Azusa, que foi em 1906, 1909. Temos também 1910. Temos também um movimento bem atual, que foi o movimento de Asbury, que foi agora em 2023. Então, esses avivamentos confirmam que Deus ainda cumpre sua promessa de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. E, gente, o derramamento, por último, né? O derramamento do Espírito e a missão da igreja. E aí o derramamento não permaneceu restrito à cidade. Claro, porque como a gente vê aqui, toda a Ásia, ou seja, Paulo estava em Éfeso, mas toda a Ásia. Então, conforme o Espírito Santo ia sendo soprado, as pessoas tinham aquele poder de evangelizar, de abrir a boca, o medo ia embora. Não havia medo, havia ousadia, havia aquela certeza do que se estava falando, do que se estava vivendo, daquilo que queria compartilhar. E não havia só o falar, mas havia também a vida, os frutos. Então tudo isso é muito importante. Com esse soprar do Espírito Santo,
O que ocorreu foi que a igreja foi crescendo. Toda a Ásia Menor tomou conhecimento da palavra e havia conversões. Por quê? Porque o Espírito Santo estava atuando. Não havia, gente, aquela desunião que a gente tanto vê hoje, aquele, sabe, tanto comentário, tanto julgamento, tanta desunião mesmo. A igreja era uma. Então é isso que nós precisamos hoje buscar, né? A presença do Espírito Santo, o crescimento, a santidade, o arrependimento. Tá na vida de pecado, olha, vai na presença do Senhor com temor e tremor, como dizia o apóstolo Paulo, né? Com temor diante da presença de Deus, entrando de maneira confiada na presença de Jesus Cristo através da oração, porque Ele é o seu advogado. Não viva com uma vida de aparência, mas se derrama nos pés de Cristo, se arrepende, pede a Ele que, sabe, te encha da presença dele, do Espírito Santo, e que você se levante com ousadia, pregando a palavra, vivendo a palavra, buscando a Deus, buscando a santidade, porque é isso que o Senhor quer para as nossas vidas, que a gente viva uma vida de verdade, não uma vida falsa, uma vida de mentira, uma vida de máscara. Olha, Jesus está voltando, é isso que a gente tem visto, né? Com tanta violência, aquilo que Jesus prometeu que passaria, aqueles que estão bem despertos, estão observando, estão vendo que a verdade da palavra de Deus está se cumprindo. Então, olha, não dorme não, desperta. Lembra das 10 virgens? 5 tinham as suas lâmpadas com azeite e as outras não, né, esperando o noivo. Então, que a sua lâmpada esteja aí realmente repleta de azeite, esperando o noivo que está às portas. Logo, logo a gente vai ouvir: o noivo está voltando, o noivo está às portas. E você? Tá com a sua lâmpada cheia de azeite? Então, eu espero que sim. Se você chegou até aqui, olha, eu não pedi, mas deixa a sua curtida, tá? Dá o seu like, compartilha pra gente seguir crescendo e fica aqui comigo, tá? Gostou dessa lição? Falou ao seu coração? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Bom, mas ainda não terminou, né, gente? Vamos aqui para a conclusão. A nossa sinopse 3, que é por meio da igreja que o Espírito impacta nações e impulsiona a missão hoje. Amém? Então, gente, é isso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um beijo, um abraço, tá? E nos vemos na próxima semana. Se inscreve no canal. Com certeza você vai ser muito abençoado, muito abençoada, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau!